Pergunta 311. O respeito que tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e o atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembram dele, e os objetos que lhe pertencem trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas, vamos ao condicional, mas o que atrai é o pensamento das pessoas e não aqueles objetos. Isso é importantíssimo. O que atrai o espírito não é o objeto. Não, mas o objeto, ele ganha poderes, porque fulano de tal estava em tal lugar e viu uma cruz, e as pessoas oravam naquela cruz, e a cruz ficou magnetizada, é a cruz de São João de não sei da onde. E aquela cruz é que atrai o São João. Não. Se o São João da não sei da onde for aparecer ali, é porque aquelas pessoas despertaram nele o interesse de ali estar. E não por causa da cruz. Não porque a hóstia se iluminou. Isso é o maravilhoso e o sobrenatural. Ganhou poderes. Não. O que atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Ah, mas aí fica difícil, porque eu aprendi com um espírito tal, com um médium tal, com um palestrante tal, que não é assim. Tudo bem. Por isso que nós ensinamos a doutrina espírita. E outros ensinam o espiritismo brasileiro. É um direito que as pessoas têm. Está dentro da lei de adoração. Elas podem criar os sistemas, elas podem criar as doutrinas, ela pode criar a moral que ela desejar. Nós apenas nos reservamos o direito de divulgar a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec e os guias da humanidade em marcha, sob a supervisão dos espíritos de verdade. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o comentador vai agora trazer esses objetos e essas questões. Vamos lá. Quando seus familiares encontram alguma coisa que lhe pertenceu, a concentração é mais poderosa a respeito do que já partiu. É, pois, fonte de transmissão telepática. E o espírito em condições elevadas, por vezes, atende ao chamado mental, se isso serve para lição aos encarnados. Complicado, né? Vamos tentar analisar a segunda doutrina espírita. Um parente, por exemplo, o Curadas. O Curadas, ele dormia numa caminha. Aí tá lá a caminha. Chico Xavier vivia no quartinho tal. Quando você chega no quartinho tal, você lembra do Chico Xavier. E o que é a lembrança? A lembrança é um pensamento. Esse pensamento pode chegar ao espírito Chico Xavier, que vai gerar nele um pensamento e um desejo, que pode estar relacionado a ir àquele local ou não. E não é porque tem muita gente ali, né, criando uma transmissão telepática que vai trazer o Chico Xavier para o seu quartinho, não. Ele vai observar. Eu acho útil ir agora. Vai. Não me interessa ir agora. Não vai. Pode ter a força telepática que quiser. Pode juntar o joelho, pode juntar a cabeça no chão, corrente de não sei da onde, estrela de Davi, estrela de São Cipriano, pode fazer o que quiser. E o espírito, se não quiser ir, ele não vai. Continua o comentador. Ao regressarmos ao mundo espiritual, não devemos deixar os bens materiais sem rumo, pois isso pode nos causar perturbações sem conta. Como diria aquele quadro humorístico,
Depois que você morreu, isso não te pertence mais. Claro que se você não deu uma boa educação, estamos falando agora de educação moral aos seus filhos, eles podem brigar pela herança. Mas o brigar pela herança é uma escolha deles. Quanto aos bens que ficaram, você não tem nenhum poder sobre eles. Então, você pode ter a preocupação de fazer um testamento, deixar o que for isso para um, para outro, não sei o quê. Mas o mais importante é ensinar sobre o desapego dos bens materiais. É isso que é importante, ok? A perturbação que pode te causar pode ter de ordem moral, no sentido de você não deu uma boa educação aos seus filhos, não deu uma boa educação àquelas pessoas que ali estejam e agora elas estão, pelas circunstâncias, entregues a elas mesmas, e como elas então entreguem a elas mesmas, ninguém pode dar o que não tem, elas vão fazer o que elas acham que devem fazer, ou pode ter uma natureza material do seu apego ainda àquelas coisas. A empresa está acabando, e agora? Isso acontece muito. O patriarca morre e a empresa vai à falência. Por quê? Porque era ele que tinha capacidade de manter aquilo. O que ele pode fazer? Se ele é apegado, ele sofre. E se ele não é apegado? Aquilo é um bem que eu tinha, desfrutei, vivenciei, pude ajudar, dar emprego, educação, meus filhos, e agora acabou e cada um agora seguirá a sua prova, porque Deus é infinitamente justo. Se aquela empresa faliu, e aquelas pessoas vão aprender com a nova circunstância da vida social. É assim a vida.